Muito bem, Josué capítulo de número 21, a palavra de Deus, meus irmãos. Versículo 43 ao versículo de número 45 é o verso que nós vamos ler. E diz assim a palavra: E o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais. E eles... Rafa, muito bom, hein? E eles possuíram aquela terra e nela habitaram. Verso 44. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que jurou aos seus pais. E diante deles não ficou de pé nenhum homem de todos os seus inimigos. O Senhor entregou todos os seus inimigos nas suas mãos. Nada falhou de toda coisa boa, de toda promessa que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O livro de Josué, para quem lê a Bíblia, e se você lê o livro de Josué, do capítulo 1 ao último capítulo, você vai perceber que o Josué, ele registra o cumprimento de uma promessa de Deus feita séculos atrás a um homem chamado Abraão. Para a gente olhar com mais objetividade, Josué está tomando posse da promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 15, 12, 13, 14, 15, etc. Deus prometeu coisas a um homem chamado Abraão. Abraão foi o homem chamado pai da fé, até hoje. 430 anos se passaram. 430 anos, Miriam. E Josué agora, com o povo de Israel, está chegando na terra que Deus tinha jurado, prometido, que daria ao povo dele. O povo finalmente entra na terra prometida e o autor, Josué, ele faz questão de destacar, de sublinhar, de deixar claro uma verdade muito poderosa. A verdade mais poderosa no livro de Josué é que Deus é absolutamente fiel. O Deus de Abraão é o nosso Deus, é o Deus de Jesus, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus de Abraão. E Josué faz questão de destacar que Deus é absolutamente fiel. O clímax do livro de Josué é esse versículo 45 que você leu comigo. O apogeu do livro de Josué é o versículo 45 que você leu comigo aqui no capítulo 21, e a gente pode repetir. Ele diz assim: nada falhou. Diga. Nada falhou. Deus não vai falhar com você, minha irmã. E não é porque você merece. Deus não vai falhar com você, meu irmão, não é porque você merece. Deus não vai falhar comigo, conosco, não é porque a gente merece, porque Deus não faz nada porque a gente merece, mesmo porque a gente não merece. Deus não vai falhar porque Ele é absolutamente fiel às suas promessas. E Ele diz: nada falhou de toda coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel. Nada falhou de nenhuma das promessas que Deus havia falado ao povo e à casa de Israel. Assim como Deus e Israel, nós também precisamos lembrar, nós precisamos refrescar a nossa memória espiritual de que tudo que Ele fala
acontece. Diga comigo, tudo que Deus fala, acontece. O que você fala nem sempre acontece. O que uma autoridade na terra fala nem sempre acontece. Mas tudo, absolutamente cada vírgula do que Deus fala, acontece. E quando o assunto é a fidelidade de Deus e a capacidade de Deus e o poder de Deus de cumprir, de fazer acontecer na minha vida, na nossa vida, eu quero pensar com você 3 coisas poderosas sobre o cumprimento de Deus e as promessas de Deus para a nossa vida. Mas antes, eu quero lembrar algo sobre este agir de Deus na sua vida. Eu quero refrescar a sua memória. Eu quero estimular a sua fé. Por quê? Porque a gente tem a tendência de ser ingrato com Deus. A gente tem a tendência de perder a visão de Deus. E por quê? Porque Deus é um Deus invisível. E porque Deus é um Deus invisível, a gente às vezes tem a tendência de fixar os olhos naquilo que a gente vê. Por isso o perigo da idolatria. A idolatria é um perigo por quê? Porque o ser humano precisa ver. Não foi à toa que Jesus virou para Tomé e disse: Tomé, porque vistes, crestes, mais feliz, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Você pode escolher na vida ser um tipo de pessoa que tudo e o tempo todo precisa estar vendo coisas acontecendo. Só que se você quer ser um bem-aventurado na opinião de Jesus, se você quer ser uma feliz na opinião de Deus, você precisa fazer como Jesus disse para Tomé: porque vistes, crestes, Tomé, feliz são as pessoas, feliz são os cristãos que não veem, mas eles creem de todo o coração. E aqui eu quero me deter um pouquinho só antes de falar do cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Porque senão, se você não me der esse tempo de introdução, você vai ter a tendência de ser arrastado pelos problemas da sua vida e achar que Deus não está trabalhando na sua vida. Por causa das coisas difíceis que acontecem nela. Por causa das coisas e dos apertos que acontecem na nossa vida, nós temos a tendência de olhar para os problemas, fixar os olhos nos problemas e achar que Deus não está operando. Mas deixa eu dizer, o agir de Deus é justamente dentro das coisas que dão errado. Deus está agindo na sua vida. E eu quero declarar isso no poder do nome de Jesus Cristo, para que você não seja vítima da incredulidade, não seja vítima do maligno, não seja vítima das suas sensações erradas. Deus está agindo dentro das coisas que dão errado na sua vida. A maneira de Deus agir em resposta às suas orações é dentro das coisas que dão errados na sua vida. Deu muito errado a vinda de Jesus. Não deu? Quando Jesus veio, a promessa era que ele era o príncipe da paz. Quando Jesus foi prometido, ele foi prometido como um rei restaurador de Israel. Salvador da humanidade. Quando Jesus foi prometido, ele foi prometido como aquele que não quebra a cana partida e não apaga o pavio que fumega. Ele não quebra as pessoas, ele restaura as vidas. Foi prometido isso, Jesus. Mas quando Jesus veio, deu tudo errado. Não deu tudo errado? Deu ou não deu tudo errado? Deu tudo errado para Jesus. O autor da vida estava pendurado numa cruz de morte. Deu tudo errado.
Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, Deus, o nosso Deus, é especialista em pegar tudo que dá errado e trabalhar para o seu bem, para que tudo dê certo aos olhos dele e na sua vida. O jeito de Deus agir é diferente do agir do mundo. O jeito de Deus agir é diferente das suas ideias. O jeito de Deus agir é diferente das minhas ideias. Quando a gente pensa que está dando tudo errado, Deus está lá dentro, operando milagres, para que ali na frente você tome posse das promessas de Deus para a sua vida. Deixa eu declarar isso com todas as letras. As promessas de Deus, assim como para Israel, irão se cumprir, cada uma delas, na sua e na minha vida. Se você permanecer em Cristo, se você permanecer em Deus, se você permanecer na palavra, se você permanecer na comunhão, se você permanecer em Cristo, cada um dos detalhes da sua promessa virão para você e te alcançarão. E não importa o que está dando errado, porque Deus age dentro do que dá errado para fazer dar certo. Paulo escreveu assim: Deus age. Diga. Deus age. Mas diga com fé. Deus age. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quantos amam a Deus aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Deus está agindo na sua vida. Você está achando que não. Você está fixado no problema. Você não está olhando para o Senhor, você está olhando para o problema. E se você olhar para o problema, você perde a visão. Mas se você olhar para Deus, você vai ver Deus agindo no problema para cooperar tudo para o seu bem. Deus vai trabalhar de um jeito invisível, incompreensível, para fazer que as coisas cooperem para o seu bem, para o meu bem. E cada uma das promessas dele virão até você, pode ter certeza disso. Então renove a sua fé nas promessas de Deus. Renove a sua fé no Deus da promessa. Renove a sua fé no Deus da palavra. Renove a sua fé na confiança no Senhor, no Deus invisível, que está atuando na minha e na sua vida, para o nosso bem. Eu me lembro de uma história de um homem chamado José. E você conhece a história dele. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Deu tudo errado na vida dele. O sonho de Deus para José, Cecília, era que ele seria uma grande autoridade. O sol, a lua, as estrelas, tudo ia se curvar diante dele. Ele seria uma grande autoridade nesse mundo. Só que deu tudo errado para José. Ele foi parar na cadeia. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ficou no poço, foi injustiçado. Anos se passaram, mas o Deus fiel estava com José. Quando tudo deu errado, era só para dar tudo certo e cada uma das promessas se cumprirem na vida de José. Quando José sofreu jogado no poço, ele achou que era o fim, mas do ponto de vista de Deus, era o começo do governo de Deus na vida de José. Então, aprenda a olhar a sua vida do ponto de vista espiritual. Aprenda a olhar as coisas da sua vida com um prisma espiritual. Porque se você ficar olhando para a sua vida do ponto de vista humano, o que vai sair da sua boca são declarações humanas de derrota. Quem não tem visão espiritual vai escapar da boca derrota espiritual e humana. Quando sai da boca derrotas, é porque está faltando visão espiritual. E eu quero te ajudar você a compreender que Deus é na sua vida absolutamente fiel.
E se tiver algo de errado para ser corrigido, não é com Deus, é com você. Se alguma coisa precisa ser corrigida, se uma rota precisa ser corrigida, se um caráter precisa ser corrigido, se uma atitude precisa ser corrigida, não é em Deus que precisa ser corrigido, é em você, é em mim, é em nós que precisamos corrigir. A palavra de Deus é fiel. Se a sua vida não está de acordo com a palavra, corrija a sua vida e Deus vai fazer vir sobre você todas as suas promessas. Tenha certeza disso. Você crê nisso, sim ou não? Corrija a sua rota. Coloque a sua vida na rota, no caminho das promessas, no caminho de Deus, no trilho de Jesus. Ande com Ele na sua palavra em obediência, e Ele vai cumprir cada uma das promessas dEle, na sua vida, na minha vida. Deus tem promessas maravilhosas para a Igreja Apex. Mas se você anda com a visão humana, só olhando para os problemas da sua vida, você perde isso. Você fica para trás. Você fica seco. Você seca no Espírito. E Deus não quer isso para você. Deus quer você frutificando no Espírito Santo, com visão espiritual. Aprenda a olhar as coisas do ponto de vista espiritual. Vanessa, nós louvamos a Deus pelo início da sua empresa, Vanessa. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque essa empresa nasceu com visão espiritual. E no primeiro momento a gente já fez um pedido lá na sua empresa. É a primeira semana da empresa da Vanessa no iFood. Eu não estou fazendo propaganda da empresa dela, é que cabe na mensagem. Quando você tem uma visão de Deus, não importa os desafios que estão diante de você, você toma posse do invisível como se fosse real para a sua vida. No reino de Deus, o trabalhar de Deus é pela fé, pela confiança, não é pela reclamação. Reclamar da sua vida não vai mudar nada, só vai deixar pior. A fé não pode fazer confissões de reclamações. A fé não pode fazer confissão de problemas. A fé enxerga o invisível como se fosse claro, como se fosse uma foto. A fé verdadeira, o mover do Espírito dentro do coração da gente, toma posse da promessa antes que ela venha. E não fica declarando a derrota. Quando você declara a derrota, talvez você queira a simpatia das pessoas, a ajuda das pessoas. Talvez eu procure a ajuda das pessoas quando eu reclamo. Mas se você fizer isso, o máximo que você vai ter é a simpatia das pessoas. Eu prefiro não ter a simpatia das pessoas e permanecer na fé e tomar posse das promessas de Deus. O que você prefere? Então deixe o seu espírito fluir. Deixa Deus corrigir a rota dos seus pensamentos, a rota do seu espírito. A promessa de Deus precisa ser possuída primeiro por dentro. Põe a mão aqui assim, em você mesmo. E diga assim: eu tomo posse de cada uma das promessas de Deus da minha vida, para a minha vida. Amém? Por isso que é importante conhecer a Bíblia. Por isso que é importante estar na igreja. Por isso que é importante não perder culto. Por isso que é importante participar das ICs. Por isso é importante usar todo o tempo que você puder para ler a palavra, orar. Por quê? Porque se você não conhece as promessas que Deus tem para você, você vai viver escravizado pelas circunstâncias. O único jeito da gente escapar das circunstâncias é entrar no Espírito. E o único jeito de entrar no Espírito é tomar posse das promessas. Tomar posse da palavra. Crer na palavra. Entrar na palavra, mergulhar na palavra. Dizer e ficar dizendo e falando coisas negativas não irão mudar a sua vida. Aliás, ela irá mudar para pior. Permitir que você
substitua a fé no seu coração pela realidade que você está vivendo, não vai ajudar. Você ficar declarando a sua realidade difícil não vai ajudar. O que vai ajudar é você e eu ganharmos visão espiritual. Nós tivemos um evento ontem aqui na igreja sobre benefícios sociais. Foi muito bom. Nós vamos ter outros. Foi um tempo rico. A Sheila esteve aqui com a gente falando sobre benefícios sociais, loas, etc. e tal. Fomos levar ela em casa. No caminho para casa, essa mulher teve 2 vezes o mesmo sonho com a Igreja Apex. 2 vezes ela teve o mesmo sonho com a Igreja Apex. E ela ligou para a Cecília para contar o sonho, por 2 vezes, o mesmo sonho, exatamente o mesmo sonho, em momentos diferentes. E aí a gente estava no caminho levando a Sheila para casa. E ela não é a única que fala de coisas que Deus já preparou para a gente aqui na Igreja Apex. Ela não é a única, eu já ouvi de gente em diversas situações. Deus alenta o coração da gente dizendo, olha, será assim. Será assim. E ela contou o sonho, já há 2, 3 meses atrás, 4 meses atrás, eu não sei. E a gente estava levando ela para casa ontem. Ela mora lá para o fundo do Aricanduva, depois do shopping. E a gente estava no caminho. Aí ela estava no banco de trás. E ela falou assim, pastor, a Igreja Apex será assim. Eu falei, assim como? Ela falou assim, olha lá do outro lado da rua. Foi assim que eu via no meu sonho. Aí eu estava procurando lá um predinho, alguma coisa. Ela falou assim, não é esse aí, não. Aliás, ela entrou aqui ontem e ficava assim, falava assim, não é aqui. Não é aqui. E aí ela passou aquela casa, eu não sei se é de material de construção, não sei o que é, um prédio gigante na Aricanduva, antes do shopping, chama Jolie. Um prédio amarelo, quantos já viram esse prédio aí? Falou assim, é assim que eu vi no meu sonho, assim será a Igreja Apex. Eu já ouvi isso de outras vezes, de outras pessoas. Mas a gente está aqui agora. A gente está aqui, aqui, vocês, eu, nós, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Só que no Espírito a gente já agarra aquilo lá. Tem muita gente que vai chegar pelas portas da salvação em Cristo Jesus. Tem muita família que será restaurada, muita empresa será prosperada, muitas almas serão curadas, muitas pessoas serão libertadas, muitos coxos andarão, muitos cegos verão, muitos paralíticos levantarão. E não é porque eu estou dizendo, mas é porque o Senhor fez uma promessa muito tempo atrás. Ele já está fazendo, não é que um dia Ele fará. Ele está fazendo, Ele está atuando no meio da nossa limitação, no meio dos nossos problemas, no meio das nossas dores, mas Ele é absolutamente fiel para cumprir suas promessas. Vai cumprir a promessa na Igreja Apex, vai cumprir a promessa na sua vida, vai cumprir a promessa na sua casa, no seu negócio, na sua família, no seu espírito. Porque Deus é absolutamente fiel. Permaneça em Jesus. Eu quero que você carregue para casa hoje 3 coisas sobre o cumprimento da promessa de Deus. Primeiro, Deus cumpre suas promessas na sua vida no tempo certo. Diga. De novo, Deus cumpre as suas promessas na minha vida no tempo certo. O duro é esse tempo certo, né? É, Glória. Sabe, se talvez você não tenha agarrado sua promessa ainda, ela não é real para você, não significa que ela não será. Talvez você não esteja pronto. Talvez você não esteja preparada, e Deus está trabalhando, porque Deus vai cumprir a promessa no tempo certo. O versículo 43 aí de Josué 21, versículo 43 diz assim, e o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou
dar aos seus pais. Deus deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais. Os pais não entraram na terra, mas os filhos entraram. Por quê? Porque Deus cumpre as coisas no tempo certo. Ao invés de ficar olhando aqui só para a história da Bíblia, olhe para o espírito da Bíblia. Não olhe só para a Bíblia como um texto histórico, olhe para a Bíblia como um texto espiritual. Olhe para o espírito da Bíblia. O que o espírito da Bíblia está falando? O espírito da Bíblia está dizendo para você que Deus vai cumprir cada uma das promessas para a nossa vida no tempo certo. A diferença entre o cumprimento da promessa e a promessa, Deus tem promessas para a gente. Deus tem promessas para você e para mim. E a diferença entre a promessa e o cumprimento da promessa é só uma questão de tempo. Não permita que a sua mente acredite que Deus vai falhar, porque Deus não falha. Não admita o inimigo dizer para você que aquilo que você espera não irá acontecer, porque Deus não falha. Não permita que ninguém faça você duvidar das promessas de Deus, porque Deus não falha. Ele vai cumprir no tempo certo, é uma questão de tempo. Normalmente eu não faço isso, mas hoje eu vou fazer. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, fala assim, olha, aguarde, está vindo, é uma questão de tempo. Aguarde, espera, está vindo, amém? O tempo da espera do texto aqui de Josué foi de 430 anos. Aí você vai falar, meu Deus do céu, quanto tempo eu vou ter que esperar? Eu não sei. Veja como o seu cérebro vai para o lugar errado. Olha lá, está lá o seu cérebro indo para o lugar errado já. Meu Deus, eu vou ter que esperar quanto tempo? Esquece o tempo. Foca em Deus. Deus não vai chegar no momento errado, vai chegar no momento perfeito, com as promessas para a sua vida. As promessas de Deus para a minha vida não vai chegar no tempo torto, no tempo errado, vai chegar no tempo perfeito, Sueli. No tempo perfeito. Ele está preparando as circunstâncias, Ele está preparando você, Ele está preparando as pessoas ao seu redor, Ele está preparando tudo para que as promessas cheguem na sua vida com perfeição. É só uma questão de tempo, mas Deus não falha. Deus não se atrasa, meu irmão. A Karen pregou outro dia aqui sobre isso. Deus não se atrasa. Ele cumpre tudo na hora certa. O problema da promessa não é a promessa. O problema da promessa não é a demora da promessa. Onde que está o problema da promessa? O problema da promessa não é a demora da promessa. Onde é que está o problema da promessa? Em mim. Sabe onde está o problema da promessa? Em mim. O problema da promessa é a minha impaciência para esperar. Deus não é McDonald's. Deus não é iFood. Pede agora e recebe entre 40 e 58 minutos. Número 1, número 2, número 3. Deus não é BK. Deus não é o palhaço do Ronald McDonald's. Deus não vai se dobrar, escute, Deus não irá se dobrar à sua e à minha pressa. Ele vai continuar fiel, trabalhando no tempo. O problema da promessa não é de Deus e nem da promessa. O problema da promessa é a sua e a minha impaciência para esperar. Ainda mais nesse tempo do século 21, da internet, das redes sociais.
A gente não tem muita paciência para esperar nada. Mas deixa eu dizer, você está na igreja, não está? Sim ou não? A igreja você precisa aprender a esperar. Aprender a esperar é uma coisa que você precisa voltar a fazer. Volte para a escola, mano. Volta para a carteira. Pega o caderno, lápis e borracha e começa a escrever lá. Eu preciso aprender a esperar. Volte a aprender a esperar. Paciência é o que nós precisamos. Paciência é poder do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é paciência. Se você quer tomar posse da promessa, aprenda a ser paciente e esperar com fé. Sim ou não? Diga, Deus cumpre a promessa na minha vida no tempo certo. Amém. Essa é a primeira coisa que você precisa aprender. Deus vai cumprir, mas no tempo certo. Ele não chega atrasado. Olha Deus. Você acha que ele está atrasado, mas Deus não está. Pastor, o que eu faço? Vamos lá, uma boa pergunta. Pastor, o que eu faço enquanto eu espero? Para eu não ficar ansioso. Fica de pé, Jefferson. Eu vou sair um pouquinho só do vídeo, só um segundo. Pastor, o que eu faço enquanto eu espero e tudo parece demorado? Ora. Vamos louvar a Deus pela vida do Jefferson. O que você faz enquanto você espera? Ora. Descansa em Deus. Espere em Deus. Suaviza a alma. Jejua. Ora. Segunda coisa que você e eu precisamos aprender sobre o cumprimento da promessa ou das promessas de Deus. Deus cumpre a promessa de forma completa. Diga, Deus cumpre a promessa de forma completa. Por isso que Ele trabalha cada momento. Quando a promessa de Deus vier para a gente, quando a promessa de Deus vier para você, quando a promessa de Deus vier para mim, ela será completa. Nada vai ficar de fora da promessa de Deus. Você vai se alegrar de maneira completa. Está preparado, meu irmão? Virá tanta coisa, não vai faltar nada. Versículo de número 44 diz assim, escute a palavra de Deus. Capítulo 21, verso 44, no texto que você leu comigo. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que jurou aos seus pais. Tudo. E diante deles não ficou de pé nenhum homem, de todos os seus inimigos. O Senhor entregou todos os seus inimigos nas suas mãos. O Senhor deu repouso ao redor, segundo tudo. Sabe o que significa tudo no texto original? Significa que nada ficou de fora. Quando Deus chegar para você, para entregar promessas, nada vai ficar de fora do pacote. Você vai se alegrar de maneira perfeita, completa. Amém? A promessa nunca é parcial, ela é plena. O povo experimentou um descanso e uma vitória total. Quando Deus cumpre, minha irmã, quando Deus cumpre, nunca é pela metade. Deus não vai fazer nada na sua vida pela metade, nem na minha. Ele vai fazer de maneira completa. Sua obra inteira, olha que coisa linda. Diga comigo, sua obra inteira, perfeita e eficaz. Como é que Deus vai fazer na sua vida? Vai fazer uma promessa inteira, perfeita e eficaz. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro e último, Deus cumpre a promessa em cada detalhe.
Você vai esquecer dos detalhes da sua vida. Você vai esquecer de coisas, detalhes da sua vida. Deus não. Deus vai te dar cada detalhe da promessa. O versículo de número 45, que é o ápice, diz assim: nada falhou de toda a coisa boa, de toda a promessa que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Diga, tudo se cumpriu. Nada falhou. Vamos dizer isso de olho fechado, diga, nada falhou. Tudo se cumpriu. Deixa o seu espírito ser mergulhado no Espírito Santo com essa fala. Diga, nada falhou. Tudo se cumpriu. Diga de novo, nada falhou. Tudo se cumpriu. Deixa o Espírito colocar que Ele vai cumprir na sua vida também. Diga lá, nada falhou. Tudo se cumpriu. Nada vai falhar. Tudo vai se cumprir na minha vida. Em nome de Jesus. Recebe isso, meu irmão. Recebe isso. O texto aqui enfatiza que nenhuma promessa ficou de fora. Deus é detalhista com a sua fidelidade. Deus é detalhista para fazer as coisas boas acontecerem na sua vida e as promessas. Nós podemos descansar em Deus. Ele vai fazer. Vai fazer no tempo certo, de maneira completa e com cada detalhe. Cada detalhe. Eu acho que eu nunca contei essa história para vocês. Eu vou contar hoje. Os líderes desta igreja já ouviram essa história da minha boca. Algumas vezes, poucas. Mas vocês nunca ouviram. Eu vou contar para vocês. Porque todas as pessoas envolvidas nessa história estão aqui nessa manhã. Quando eu e Cecília começamos a orar para começar o trabalho da Igreja PECs aqui em São Paulo, a gente tinha muito receio, medo. Porque a gente sabe, especialmente eu, sei o quanto é difícil um ministério. Começar uma igreja não é fácil. Lidar com pessoas, ser parecido com Jesus. E quanto mais você quer andar na palavra, mais apertado às vezes o caminho fica. Quando você faz mais de qualquer jeito, é um pouco mais fácil. Mas quando você tem um compromisso com Deus, fica um pouco mais estreito. Mas não muda nada porque o Senhor é o mesmo. E um dia, eu estava com Cecília fazendo uma limpeza, a gente morava no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba, e a gente vinha para cá e voltava, vinha e voltava, a gente estava naquela época de vir e voltar, pregava aqui, voltava e pregava e voltava, e alguns estão aqui daquela época em que a gente começou o ministério aqui, e a gente estava lá fazendo uma faxina, estava chegando o inverno, a gente abriu os armários de cima para tirar coberta, manta, edredom, casacos, que a gente ia usar no inverno, e a gente ia colocar no sol. E eu fui tirando algumas roupas do meu armário, o meu armário só tinha aqueles cabides fininho de arame revestido de plástico, sabe aquele fininho? Talvez você tenha ele em casa. Aí você põe a calça nele, a calça pesa, ele enverga assim, ó. Aí você tira a calça, ela está tudo marcada assim, tudo engruvinhada, e não sai, você passa a mão, não sai. Aí você põe o vestido, Cecília põe o vestido enverga assim, ó. O bicho emborca e fica tudo engruvinhado, você tem que passar tudo. Ou eu acho que aquilo lá não é daquele cabide lá, não é de Deus. Aí, enfim, a gente estava ali no espírito e brincando e conversando, eu e ela só, dentro do quarto, tirando as coisas para botar no varal lá fora, no rancho. E aí eu peguei esse cabide, minhas roupas engruvinhadas, eu estava cansado daquilo, e eu falei para ela assim, Cecília, quando a gente for para São Paulo, eu vou trocar todos esses cabides por cabide de madeira. Eu falei para ela, não quero essas coisas mais engruvinhando minhas roupas. Aí ela falou para mim assim, mas cabide de madeira é caro. Ela falou para mim. Aí eu falei assim, é verdade, mas o Senhor proverá. Escute isso, irmão, porque cabe nessa mensagem.
Deus é um Deus que cumpre suas promessas no tempo certo. Deus é um Deus que cumpre suas promessas de maneira completa. E Deus é um Deus que cumpre as suas promessas em cada detalhe. E aí eu falei para ela, o Senhor proverá. Só estava eu e ela. Passaram-se quantos dias? Sei lá, poucos dias depois, uma pessoa que simpatizava com a Igreja PEX, gostava da Igreja PEX, conhecia a gente de longe, gostava da Igreja PEX, gostava do que via da Igreja PEX, nem em São Paulo morava fora de São Paulo, mas conhecia a gente, já estava começando a amar o ministério da Igreja PEX, morava fora de São Paulo. Hoje ela está aqui me ouvindo, essa pessoa, e já vocês vão saber quem ela é. Ela sem saber de nada. Estava eu e Cecília no quarto. Escute isso, irmão. Eu e Cecília no quarto. Passaram-se alguns dias, essa pessoa manda um WhatsApp para Cecília. E diz assim, Cecília, eu estou aqui em casa e Deus falou comigo uma coisa muito estranha. Muito estranha. E ele mandou eu fazer uma foto de um negócio e eu preciso mandar essa foto para você. E eu quero saber se isso tem alguma coisa que faz sentido para você, porque para mim é meio doideira. Aí ela virou para a pessoa e disse assim, ok, manda a foto. Aí a pessoa mandou uma foto de quê? De cabide de madeira. Lá em outra cidade, fora de São Paulo, sem saber de nada, a pessoa manda uma foto de cabide de madeira. A Cecília mostrou para mim. Só quem vive as promessas pode saber o impacto que elas têm. Pode parecer bobeira, mas não é do cabide que se trata, é do Deus que provê. Aí ela mandou a foto e falou, vocês vão estar no culto domingo? Eu vou para São Paulo. E ela veio para São Paulo com o carro dela. No final do culto ela chamou eu e Cecília lá fora, na calçada. Não era aqui, a gente se reunia num galpão onde o empresário emprestou um prédio para a gente se reunir. A gente se reunia no andar de cima. Ela chamou a gente, abriu o porta-mala estava cheio de cabides de madeira. Eu peguei um cabide de madeira que essa pessoa me deu, nos deu, e eu escrevi o texto de Gênesis. O Senhor proverá, porque Ele é fiel, e se Ele cuida do cabide que pendura minha calça, você acha que Ele não vai cuidar do resto da minha vida? Se o Senhor cuida do cabide que segura minha calça, Ele não vai cuidar de você, Ele vai cumprir cada promessa em cada detalhe. Eu tenho um cabide até hoje lá no meu cabideiro, o Senhor proverá. O Senhor vai prover para a Igreja PEX, todas as coisas, sempre. E vai prover para aqueles que ficam aqui também. Porque Deus é completamente fiel. Completamente fiel. A pessoa que mandou a foto do cabide está lá atrás, é a Karen. Levante a mãozinha aí, Karen. A Karen mandou a foto. Hoje ela já mudou para São Paulo, já é uma obreira, uma irmã, uma filha de Deus, é uma filha da casa, é uma parceira, é uma ministra de Deus entre nós, e nós louvamos a Deus por sua vida. Mas ela não veio sozinha, ela veio o filho Guilherme, que foi transformado pelo ministério do Espírito Santo aqui, já casou aqui nessa igreja, achou que nunca ia casar, e Deus mandou uma mulher para ele aqui numa igreja pequena, está casado, abençoado. A filhota está aqui também, a irmã está aqui, o pai está aqui, a madrasta está aqui, eu não gosto desse nome, mas é a mãe do coração está aqui, a família toda está aqui, porque o Senhor é um Deus absolutamente fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Para fechar, eu quero dizer que se Deus falou, já está garantido, meu irmão. Se Deus falou, só espera o tempo, porque é uma questão de tempo, a promessa virá para a sua vida. O que Deus diz não depende de circunstâncias e de homens, Ele vai cumprir porque Ele pode.
Ele vai cumprir porque Ele pode. E eu quero fechar com o texto de Romanos 8,32 na tela, por favor, Rafael. Romanos 8,32, para a gente fechar. Romanos 8,32. Eu quero que todos leiam comigo bem forte. Vamos citar o texto, aí você pode fechar, tá bom? Romanos 8,32. Vamos lá, meus irmãos? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele quantas coisas? Quantas? Deus vai te dar todas as coisas na promessa dele. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.